Antes da gente começar esse podcast, eu gostaria de lembrar que daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, às 8h30 da noite, eu vou estar ministrando a Masterclass Como se tornar um profissional insubstituível. A ideia é trazer pessoas e compartilhar experiências, histórias que mostrem que desenvolver capacidades técnicas é condição necessária, mas não é suficiente para formar um profissional de tecnologia de excelência. E eu vou trazer para vocês exatamente o que mais vocês precisam prestar atenção e desenvolver para se tornarem muito mais completos e muito mais desejados no mercado dessa indústria que é tão competitiva. Então, se você tem interesse, o link está aí na descrição, se inscreve lá que vai ser legal. Teve uma vez que eu estava numa sessão de brainstorming com um time de segurança ofensiva alguns meses atrás, e aí teve uma coisa interessante que aconteceu. Um dos membros ele veio mostrar pra gente como estava ficando a infraestrutura que ele estava montando e que ia ser utilizada na nossa próxima operação de Red Teaming. Assim, não era nada extremamente complexo, mas tinha alguns componentes bem interessantes que ele tinha colocado para aumentar um pouquinho mais o nível de OPSEC da infraestrutura. Ou seja, a ideia era adicionar algumas camadas a mais de segurança para dificultar o eventual rastreamento pelo time de resposta a incidentes quando a nossa campanha de phishing fosse executada. E aí depois que ele começou a mostrar, eu já comecei a ter algumas ressalvas com esse modelo. Eu sabia que ele era incompatível com o nível de maturidade do time de resposta a incidente da época. Bom, ali naquele momento, eu poderia simplesmente dizer que não estava ok, que estava complexo demais, que não estava bom, que falar para ele refazer. E mesmo sem intenção, eu provavelmente ia começar a diminuir o trabalho que ele tinha executado. E aí, ao invés disso, eu preferi começar a fazer algumas perguntas para ele. Deixa eu falar para você uma coisa, eu tenho algumas dúvidas aqui. Só para fins de contexto, me fala quais foram as motivações que você teve quando você bolou esse desenho da infra. Você consegue levar a gente no seu processo? Dá uma esclarecida pra gente. E aí essa primeira pergunta que eu fiz permitiu com que ele conseguisse enriquecer muito mais, trazer muito mais detalhe do que ele estava fazendo já há alguns dias. E isso ele conseguiu adicionar uma tonelada de valor a mais ao que ele já tinha feito, né? E aí depois eu segui. Bom, beleza, eu entendi. Agora deixe eu fazer uma provocação aqui pra gente poder refletir um pouco. Fala uma coisa pra mim, você acha que esse nível de OPSEC, ele tá alinhado com o nível de maturidade atual do nosso SOC? E com o fato também de que essa é a nossa primeira operação com eles? Aí depois dessa pergunta ele ficou em silêncio durante uns 5 segundos e ele respondeu mais ou menos assim, não é nem um pouco compatível mesmo. E aí eu complementei com mais uma pergunta. Bom, beleza. Se não é compatível, então, você acha que qualquer resultado nosso nessa operação ajudaria os analistas do SOC a melhorarem as capacidades deles de detecção e resposta de uma maneira mais eficaz? Ou sendo um pouco mais prático, mais pragmático, será que a gente não conseguiria entregar um impacto muito melhor indo até o nível atual deles? E aí depois, nas próximas operações, a gente vai aumentando um pouquinho mais o nível, aos poucos? E aí, imediatamente, ele respondeu: poxa, com certeza, faz total sentido. Eu vou refazer o desenho da infra e eu vou deixar bem mais simples e eficaz para o objetivo que a gente quer agora. Bom, o que aconteceu nessa conversa, afinal de contas, né? Veja, eu sequer afirmei nada. Eu só entreguei a minha visão e as ressalvas que eu tinha em forma de curiosidade e perguntas feitas do jeito certo e no momento certo. Eu trouxe as minhas preocupações, eu trouxe a minha visão num formato aberto de discussão, de reflexão. E um ponto aqui é que uma pergunta bem feita, ela pode mudar completamente o rumo de um projeto. E quando a gente consegue dominar essa arte que é muito sutil, a gente pode nos colocar em evidência como um profissional que tem um olhar muito apurado e que, ao mesmo tempo,
entende como questionar ideias e opiniões sem gerar confronto. E essa capacidade ela é uma mistura muito bem feita entre liderança e pensamento crítico. E você, como profissional de excelência na sua área, pode e deve questionar ideias, opiniões e sugestões. Mas você precisa também lembrar sempre que a forma como você faz essas perguntas, esses questionamentos, pode levar a conversa para dois lados completamente diferentes. Isso é interessante, né? E eu gostaria de saber de você se você já teve algum momento parecido em que você fez alguma pergunta que foi legal, que levou a conversa para um tom e para um caminho muito mais interessante de reflexão, de colaboração, ou não. Em algum momento, se você fez alguma pergunta que gerou algum desconforto, que gerou algum tipo de confronto ali na hora na discussão e que acabou indo para um caminho e para um resultado completamente inesperado e que não era, no final das contas, o que a gente quer. A gente nunca quer que uma discussão acabe mal. A gente gosta de colocar o nosso ponto, colocar o nosso olhar, sugerir, opinar, colaborar. E a gente às vezes não imagina que a forma como a gente contribui pode não ser a melhor para aquele momento, para aquele cenário. E pensar um pouquinho como você vai fazer essa colaboração, essa contribuição, às vezes vale muito mais do que o próprio conteúdo do que você está dizendo. Interessante, né? E o que eu estou consumindo essa semana? Essa semana eu comecei a ler o livro Prisoner's Dilemma, de William Poundstone. Eu estou iniciando ele bem no dia em que eu estou escrevendo a newsletter e gravando esse podcast. E como matemático de formação, eu tenho a curiosidade e paixão assim, muito profunda sobre temas que têm uma aplicabilidade direta na dinâmica social humana. E a teoria dos jogos, personificada ali no Dilema do Prisioneiro, eu acredito que seja uma das áreas da matemática que mais se encaixa nessa descrição. E o que eu estou ouvindo ou assistindo essa semana? Bom, depois de mais de 2 anos sem postar nenhum vídeo de formato longo, o que era uma das marcas registradas desse canal, Michael Stevens, com o canal Vsauce, ele volta com um conteúdo que faz a todos os mais de 4 milhões de espectadores que já assistiram esse vídeo esquecerem a saudade que estavam sentindo. Ele leva a gente numa viagem quase que psicodélica, explicando ideias que giram em torno de versões de nós mesmos em diferentes contextos. Cara, vale cada segundo assistir a esse vídeo. É espetacular. E cuidado porque o canal dele é viciante. Se você ainda não conhece, não assistiu nenhum vídeo dele, você pode cair na armadilha, no buraco de coelho de querer assistir a todos. Mas vai valer cada minuto, cada segundo que você vai investir. Qual foi a citação que me inspirou essa semana? A citação que diz o seguinte: como um pensador crítico, a arte de fazer as perguntas certas é fundamental. Não é apenas sobre conseguir as respostas, mas mergulhar fundo, dissecar problemas e chegar em insights que são profundos e ao mesmo tempo acionáveis. E essa citação ela vem do livro Critical Thinking, Logic and Problem Solving, que eu estava lendo há algumas semanas. Depois de passar vários anos fazendo perguntas que me levavam a um maior entendimento e um aprofundamento maior de cenários em que eu me envolvia, eu percebi que, mais recentemente, que essa habilidade ela é uma das ferramentas mais poderosas que um profissional de segurança cibernética pode ter. E isso é porque a gente lida com riscos a todo momento. E a gente precisa saber cavar fundo. E isso é essencial para um entendimento completo e, ao mesmo tempo, que reduz chance de erro. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse episódio número 4 do podcast Insubstituível. Eu vejo vocês na semana que vem e não se esqueçam que semana que vem, no dia 4 de agosto, a gente tem a Masterclass Como se tornar um profissional insubstituível. Indica para os amigos, se inscreve lá se você não inscreveu ainda, tá? O link aqui na descrição. Vai lá que vai ser bem legal.
e até semana que vem. Valeu!